Olá, queridos amigos, é muito bom tê-los mais uma vez aqui conosco no programa Janela para a Vida. Servir as pessoas que estão ao nosso redor não é simplesmente uma arte ou tampouco um talento de alguns. Servir ao próximo é um dos motivos principais pelo qual Deus nos criou e é a maneira que Ele mesmo escolheu para se relacionar conosco, enviando o seu próprio Filho a este mundo para servir a todos incondicionalmente. Mas como podemos ilustrar melhor esse servir ao próximo no nosso contexto social? Se Jesus estivesse fisicamente aqui conosco hoje, como é que Ele faria isso? E este é o assunto do Palavra Amiga de hoje com o reverendo Adail Sandoval. E no quadro de entrevistas, Carla Naum conversa com o pastor Ariovaldo Ramos. Ele é teólogo e fala sobre o homem moderno em busca da identidade perdida. Então é isso aí. Como você já sabe, o programa de hoje é igual a todos os outros. Um programa feito especialmente para você. Por isso, reúna toda a sua família e abra o seu coração, pois o programa Janela para a Vida está apenas começando. A Bíblia é um livro de amor. Ela nos conta do amor de Deus pela humanidade. Mas por que precisamos de Deus? Será que o Evangelho é relevante para os dias atuais? Hoje nós vamos conversar com o pastor e filósofo Ariovaldo Ramos. Ariovaldo, é um prazer ter você conosco no programa Janela para a Vida. Prazer é meu. Bom dia, um privilégio. Ariovaldo, por que precisamos de Deus? Para recuperar a noção de humanidade. A Bíblia nos conta que Deus nos criou como uma família, homem e mulher, o casal, formavam o casal que expressava Deus. Porque a gente é a imagem e semelhança de Deus, porque de todas as criaturas de Deus a gente constitui a única criatura que é capaz de experimentar o mesmo que Deus experimenta, que é unidade, onde mais de um é um só. Então, se a pessoa ler a Bíblia, ela vai perceber que Adão, no início, não era o nome do homem, era o nome do casal. Porque na cabeça de Deus, o homem, a imagem e semelhança de Deus, é uma comunidade formada por aquele casal. Porque Deus é uma comunidade. Quando decidiu criar algo à sua imagem e semelhança, criou outra comunidade. Então essa é a primeira coisa que a gente percebe lá. A segunda coisa que a gente percebe lá é que a relação entre eles era uma relação de igualdade. Homem e mulher eram absolutamente iguais e se viam um como a extensão do outro. De tal maneira que é como se cada um olhasse, ao olhar um para o outro, se visse a si mesmo. De modo que era uma unidade perfeita, uma comunhão perfeita, que expressava o que Deus é. Porque Deus é uma comunhão perfeita. Quando a gente rompe com Deus, a primeira coisa que acontece é que a gente perde essa noção de comunhão, de família. A gente perde essa unidade e os relacionamentos passam a ser relacionamentos baseados no individualismo ou no uso da força, do poder, da pseudo-autoridade. Então é Jesus que devolve para a gente, primeiro, a consciência de que somos uma família. Segundo, a consciência de que somos iguais, não tem corte de gênero. O homem não é maior, a mulher não é menor. Somos absolutamente iguais. E que o nosso grande privilégio é de poder experimentar o que Deus experimenta, que é unidade, onde mais de um é um só. Na medida que a gente recupera isso, primeiro muda os relacionamentos, principalmente os relacionamentos entre homem e mulher. Segundo, muda o nosso conceito de humanidade. A gente recupera a ideia de unidade humana
e muda o nosso conceito de interação humana, ou seja, a gente descobre que a gente é responsável uns pelos outros e que o nosso papel é construir essa coletividade que nós chamamos de unidade humana. E nessa unidade nós deveríamos nos ver como uma grande cooperativa onde todos trabalham por todos, movida pelo amor, que é o que caracteriza Deus. Então é Jesus que devolve a gente a essa condição, e Jesus nos tira do individualismo e do egoísmo. Nós podemos dizer que Jesus veio resgatar a nossa humanidade. Jesus veio resgatar a nossa humanidade, não só o conceito, como a prática da humanidade. Uhum. E aí a gente vê a humanidade agora, a partir de Jesus, como uma grande cooperativa que expressa Deus, e aí a nossa busca é por essa integração amorosa que vai levar a todos os seres humanos a dignidade que faz jus essa humanidade que Deus criou à sua imagem e semelhança, essa comunidade que Deus criou para expressar a comunidade que Ele é. Agora, o que significa dizer hoje o homem precisa de salvação? O que a igreja está dizendo? O que queremos dizer com isso quando dizemos que o homem sem Deus está perdido? Nós estamos dizendo que o homem sem Deus está imerso no egoísmo, está imerso na vaidade e no individualismo. E que cada pessoa se tornou o seu próprio centro, e que isso colocou a humanidade em estado de guerra, porque agora não é mais Deus que decide o que é caminho e o que é descaminho. Cada um de nós é sua própria fonte de autoridade, e isso necessariamente coloca toda a humanidade em estado de guerra, uma vez que o que eu acho certo, o outro pode achar errado, ou mais ou menos, e isso não teria nenhum problema se eu não tentasse sempre impor a minha visão e o outro também. Isso mostra que nós não nos vemos mais como seres em harmonia, mas como seres em competição. Então nossa lógica não é mais a lógica da cooperação, é a lógica da competição. E aí a gente diz, mas onde é que isso se expressa? Isso se expressa no fato de que 20% da humanidade vive bem e 80% da humanidade está morrendo. Uhum. Isso quer dizer que nós construímos uma sociedade que segrega os seres humanos e que classifica seres humanos. Uma sociedade à parte de Deus. À parte de Deus, uma sociedade que classifica seres humanos em melhores e piores. Isso acontece do ponto de vista econômico-social, porque a gente tem aí milhões de seres humanos morrendo, e morrendo de fome, morrendo de doenças curáveis. Isso também aparece nos relacionamentos de gênero, ou seja, homem e mulher. A mulher é tratada como um ser inferior, o homem como um ser superior. E isso é a falta do Evangelho. Isso é falta do Evangelho. Isso é a perda da consciência de que o homem, à imagem e semelhança de Deus, é a unidade humana. Eu, como indivíduo, sou imagem e semelhança de Deus na medida em que eu nasci na unidade humana, da unidade humana e para a unidade humana. Então, se eu me recuso a conviver, se eu me recuso a partilhar, se eu me recuso a fazer parte dessa grande cooperativa que é, ou que deveria ser a humanidade, eu me recuso a ser a imagem de Deus e, portanto, eu me proponho a ser o centro da vida e da existência, porque eu vou viver de tal maneira que tudo devesse existir para o meu bem. E, na verdade, o bem tem de ser comunitário, tem de ser geral.